Bom dia, gente. Hoje nós vamos iniciar nossa aula trabalhando o imperativo, o modo imperativo. Nós sabemos que não só no inglês, mas em outros idiomas, nós temos 3 modos verbais: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O indicativo é aquele que determina uma ação real e concreta. O subjuntivo, uma possibilidade, uma probabilidade, uma dúvida, uma incerteza. E o imperativo, que indica uma ordem, um pedido, uma súplica, um conselho. Bom, geralmente a gente associa o imperativo a uma ordem, mas, na verdade, a gente tem que entender que o imperativo é aquele modo verbal que vai influenciar uma pessoa, veja bem, vai influenciar uma pessoa com quem estamos falando, tá bem aqui, ó, vai influenciar a pessoa com quem nós estamos falando a realizar ou não uma ação. E essa ação, ela tem que ser bem determinada, ela tem que ser específica. É claro que se eu vou dar uma ordem, eu tenho que saber o que eu quero. Glauber, faz atividade. É uma ordem, eu quero que ele faça atividade. Mas eu posso, de repente, colocar num pedido. Por favor, Glauber, faz atividade. Súplica, Glauber, pelo amor de Deus, faz uma atividade. Um conselho, Glauber, se eu fosse você, faria a atividade. Então, o imperativo, tirem da cabeça essa questão de que o imperativo é só uma ordem, porque não é. Nós temos aqui alguns exemplos de frases no português que eu coloquei. Vem aqui, vai com eles, estude bastante, olhe para isso, tente novamente e abra a porta. Bom, na verdade eu coloquei elas aqui no inglês. Observe a colocação. Come here, go with them, study hard, look at this, try again e open the door. Observem que todas as frases iniciam com o verbo. Então, no imperativo, obrigatoriamente, as frases, elas vão iniciar com o verbo, certo? Outra informação. Se eu quero utilizar o imperativo dando uma ênfase, o que é dar uma ênfase? Dar um destaque maior. Eu quero dar um destaque bem maior, por exemplo, Glauber, faz atividade, ou seja, eu quero deixar bem claro, Glauber, faz atividade, viu? Tá certo? Quando eu quiser dar uma ênfase, no inglês, eu vou utilizar a partícula do. Esse do nada mais é do que o verbo auxiliar. Então, eu coloco no início da frase essa partícula, ó. Do come here, do go with them, do look at this, do try again, do study hard. Então, basta colocar o do no início da frase. Mas, lembrem, esse do só pode ser colocado no início da frase, indicando o imperativo, se eu quiser utilizá-lo dando uma ênfase. Se eu quiser dar uma ênfase, certo? Caso contrário, é só o verbo. Olha outra coisa aqui. No imperativo afirmativo. Bom, o imperativo afirmativo, ele é um dos mais simples a serem trabalhados. Por quê? Basta, deixa eu descer bem aqui. No imperativo afirmativo, basta você tirar essa partícula to. Pronto. É só você tirar essa partícula to, que aí você já colocou o verbo no imperativo. Olha aqui. To hurry up, que é apressar-se. Eu tirei o to. Switch, desligar. To switch. Eu só que tirei o to. To put. Tirei o to. Então, se eu tirar a partícula e manter apenas o verbo, eu estou formando o imperativo afirmativo, certo? Que é uma forma direta de trabalhar com ele. Lembrem que no imperativo só vai ter a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural. A segunda pessoa do singular, you. A segunda pessoa do plural também, you. Então, não tem dificuldade. Eu não posso dar uma ordem para mim mesma. Então, no inglês, você vai trabalhar tendo como referência
a segunda pessoa do singular ou do plural. Tá bom, gente? Aí, dito isso, nós temos que entender que o imperativo afirmativo, destacando o que eu já disse, ele é uma maneira direta de dar ordem, pode ser acompanhado de outras expressões como please, dar uma ordem, um pedido, uma súplica, um conselho, uma instrução. Mas quando eu estiver falando fazer um pedido ou reforçar usando uma suavidade, ou seja, com cuidado, com atenção, com gentileza, eu posso utilizar a partícula please, que quer dizer por favor, e if you don't mind, que não tem uma tradução ao pé da letra, mas seria mais ou menos se você puder, se você quiser, se você tiver interesse, é sempre numa tensão. É como se eu chego, Anabel, se você puder, me faz um favor. Ó, eu cheguei com suavidade, com delicadeza, com educação. E não, Anabel, faça um favor, que é uma ordem. Então, esse please e esse if you don't mind vão indicar uma suavidade, um pedido com cuidado, com respeito e com atenção. Just wait for me here, please. Ó, apenas espere por mim aqui, por favor. Me espere aqui, por favor. Close the door if you won't mind. Feche a porta se você não se importar, se você não se incomodar. Então, lembrem que tanto please quanto if you don't mind é utilizado com educação, com classe. Já entrando no imperativo negativo, a gente tem que observar que, claro, ele sendo negativo, ele vai ter a partícula not. E no caso do inglês, lembrem que eu posso usar o do not, que é a forma clássica, a forma completa, mas eu posso utilizar a forma contraída. E, em vez de do not, eu posso simplesmente usar don't. Existe uma diferença? Não. Você pode usar como você quiser. Agora, a diferença que entra já é uma questão mais de localidade, é regionalismo. No inglês dos Estados Unidos, você pode usar a forma contraída tranquilamente. Quando a gente estiver falando do inglês, como por exemplo na Inglaterra, você tem que usar ele mais formal. E esse don't, essa abreviação, ela é muito popular, ela é muito simples. A forma mais clássica é do not. Só que como nós estamos estudando inglês e não moramos na Inglaterra ou nos Estados Unidos, vocês podem ficar a critério. É só uma informação. Em português, a ênfase a gente observa pela fala. É verdade. O tom com que você fala identifica, não é isso? Observem. Paulo, shut up, please. Paulo, shut up. Paulo, if you don't mind, shut up, please. Olha o que foi que eu disse. Paulo, por favor, para de conversar. Paulo, para de conversar. Paulo, se você não se incomodar, pare de conversar. É até irônico, né? O professor pedir para o aluno, por favor, mas tudo bem. O aluno não pode conversar. Mas eu utilizei uma forma como educada. Uma forma meiga. Então, é isso que vocês têm que entender. Que vocês podem identificar o imperativo na parte oral pela sonoridade. Como nós estamos trabalhando as questões da escrita, é o que nós estamos nos focando mais, esse don't aqui fica difícil para vocês identificar se ele está vinculado ao don't de uma negativa, ao don't de uma ênfase, certo? Então, a gente, quando for trabalhar essa negativa, nós não vamos trabalhar com ênfase, mas sim com o imperativo negativo. Continuando, nós temos o imperativo exortativo. Para quem não sabe, uma exortação
é um pedido, é um conselho, é quando você utiliza uma forma mais educada, quando você quer pedir com gentileza, certo? Então, esse é o imperativo exortativo, que ele é acompanhado do please, que pode ser um pedido. Sim, mas qual é a diferença do imperativo afirmativo, que é um pedido, para um exortativo? Que o exortativo vem acompanhado de let's. Aqui, ó. Se fosse só observe a minute of silence, please. Um minuto de silêncio, por favor. Imperativo afirmativo é um pedido. Mas eu tenho um let's. Então, ele é exortativo. Todos, por favor, um minuto de silêncio. Vamos observar um minuto de silêncio. Então, o exortativo, além do please, ele tem que vir acompanhado desse let's, certo? A forma negativa é do mesmo jeito. Basta você colocar a partícula, ó, not. Você colocando essa partícula not, let's not go. Aí você forma o imperativo negativo do exortativo. Agora, por gentileza, pelo amor de Deus, lembrem, porque às vezes ele confunde muito. Lembrem que esse not, nesse caso, ele vai entre o let's e o go. Vocês observaram? Ele vai entre o let's e o go. Que vai significar, let's not go in, please. Não vamos entrar, por favor. Já o let, quando ele é seguido por um pronome pessoal, que é mais precisamente o us. Sim, professora, mas você não disse que o imperativo ele é utilizado na segunda pessoa do singular e do plural, que é representado pelo you? Disse sim. Só que acontece que às vezes, certo? Às vezes pode aparecer um pronome pessoal acompanhando o let's. Aqui já é um pouco mais complicado para vocês, porque isso aqui já é assunto da próxima aula, onde a gente vai entrar em algumas exceções. Mas, no básico do imperativo, vocês têm que saber que ele é utilizado apenas com o pronome you, tá bom? Então, repetindo, no afirmativo, eu posso usar pedido, ordem, súplica. No imperativo negativo, quando eu vou indicar simplesmente uma negação. A ênfase, quando eu quero usar o do, eu posso utilizar para dar uma ênfase, dar um destaque maior. Tá bem aqui. Relembrando. Já no negativo, fica complicado você dar uma ênfase, porque você não sabe se esse don't é da ênfase ou da negatividade. Por isso, vamos estudar a ênfase apenas na forma afirmativa. E aqui nós temos o imperativo negativo, certo? O imperativo exortativo é aquele que vai ser utilizado para um pedido, uma orientação, conselho, uma forma mais educada. E neste caso, marquem bem aí no caderno de vocês. No exortativo, nós vamos utilizar a primeira pessoa do plural. Tá bem aqui o us. Cadê? Tá bem aqui o us. Então, no imperativo exortativo, nós não vamos mais usar aquele you que a gente viu no afirmativo. É o us, que é a primeira pessoa do plural, que significa nós. Certo? Então, aí, já era um assunto da próxima aula, mas só a nível de informação, tá bom, gente? Para já vocês irem se familiarizando que o imperativo também pode ser utilizado no plural da primeira pessoa do plural, né? E aí nós temos o imperativo para sugestões. Quando você quiser fazer uma sugestão ou uma proposta, você vai utilizar quem? Você vai utilizar o let's mais o verbo. Que é o mesmo caso do exortativo. É quando vamos fazer uma proposta, certo? Ó, let's not miss the train. Não vamos perder o trem. Let's take a holiday. Vamos tirar as férias. É uma proposta, uma sugestão, não é algo real. É uma possibilidade. Aí nós podemos usar o imperativo para sugestões.
Ó, ele pode ser utilizado para sugestões também com o uso de let's. Então, já vimos que o let's, ele pode ser utilizado para sugestões em que sentido? No sentido de fazer uma proposta. E ele é formado pelo quê? Pelo let's mais o verbo, certo? Nós temos o caso dos imperativos com os pronomes pessoais. Aqui já complica um pouquinho mais, porque vocês vão ter que diferenciar quando é que eu vou poder usar o imperativo diante de um pronome pessoal. Mas isso aqui a gente vai reforçar na próxima aula, tá bom? Isso aí a gente salta agora. Vamos para o básico, como eu tô falando, para não colocar a carroça na frente do... Aliás, a carroça na frente dos bois. Nós também temos um imperativo que pode ser utilizado para se dirigir a um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas, ele pode ser representado por essas três palavras: somebody, everybody ou all, que significa alguém, todos e todos. Somebody, alguém. Everybody, todos ou todos. Aqui nesse caso, ele não esqueçam, é um grupo de pessoas. Certo, gente? É o único caso, é quando você vai trabalhar com grupo de pessoas, é quando você tem esses três pronomes, que na verdade, somebody, everybody, all, são pronomes indefinidos. E aí nós temos, quando o grupo de pessoas, aí o imperativo, como é que eu queria dizer para vocês. Vocês têm que saber diferenciar o significado e a classificação gramatical, certo? A classificação gramatical vocês vão colocar bem aí no caderno de vocês, que são pronomes indefinidos. E aí nós temos o imperativo do. Em alguns casos, lembram lá daquela parte que eu falei da ênfase? Certo? Nós também podemos utilizar como forma de ser cortês. Educação. Certo? É um sentido mais formal. Eu podia simplesmente dizer assim, come in, entre. Se eu estou falando com um adolescente, come in. Mas se eu vou falar com um senhor de idade, do come in, respeito, entre. Na tradução português seria mais ou menos um por favor, entre. Certo? E aqui eu também reforcei a questão do por favor, né? Que esse please, independente de como você vai utilizar esse please, ou na frente ou no final da frase, ele vai sempre significar um pedido, por favor. Eu sei que o conteúdo do imperativo é um pouco confuso, mas a gente não vai ficar só nesta aula de hoje, a gente vai reforçar mais e trabalhar. Por hoje é isso. Façam as atividades. Qualquer dúvida, por favor, vá lá no grupo, vá no privado, ligue, fique à vontade para tirar as dúvidas. Um bom dia a todos e até a próxima aula.